A química orgânica é a química dos compostos que contêm o carbono. Esses compostos estão presentes em tudo, desde as biomoléculas como proteínas e o DNA, que são fundamentais para a estrutura dos seres vivos, como plantas e animais. Também compostos orgânicos estão presentes nos alimentos e nas bebidas, nos tecidos que vestimos, nos produtos farmacêuticos, adesivos e plásticos, ou seja, todos esses compostos fazem parte do nosso dia a dia. E para que possamos utilizá-los de uma forma sustentável, precisamos compreender sua estrutura, modelar suas propriedades e assim explicar e predizer suas funções. Para começar, vamos ver como que nós podemos passar uma fórmula molecular para uma estrutura de Lewis, ou seja, uma estrutura onde nós vemos todos os átomos com suas ligações, elétrons, ligantes e não ligantes. Para podermos transformar a fórmula numa estrutura de Lewis, temos que ter algumas informações básicas. E a primeira delas é o número de elétrons de valência de cada elemento. Para conseguirmos chegar a este número de elétrons, nós podemos fazer a distribuição eletrônica utilizando o número atômico do elemento. Aqui, por exemplo, nós temos o carbono, que tem 6 elétrons como número atômico, ou seja, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Fazendo essa distribuição, nós temos que na primeira camada existem 2 elétrons, então um S2, e na segunda camada nós teremos 4 elétrons. A segunda camada é que vai ser a camada de valência no caso do carbono, ou seja, é a última camada dele. E vão ser estes elétrons que serão utilizados para fazer as ligações químicas. Uma outra maneira de saber o número de elétrons de valência é olhando na tabela periódica qual é a família do elemento. Então, por exemplo, aqui nós temos que o carbono é da família 4A. Isso significa que o carbono tem 4 elétrons de valência, assim como o silício, o germano, o estânio e o chumbo. No caso da família 5A, o nitrogênio tem 5 elétrons de valência, assim como o fósforo. Família 6A significa que o oxigênio tem 6 elétrons de valência, assim como o enxofre e o selênio, e assim por diante. Então, podemos utilizar a tabela periódica para saber o número de elétrons de valência. Uma outra informação importante é determinar a valência de cada elemento. Isso nós vamos saber comparando o elemento com a configuração do gás nobre mais próximo. Então, quando observamos o hidrogênio, nós temos que o gás nobre mais próximo é o hélio, que possui 2 elétrons, o que significa que, para o hidrogênio chegar à configuração do hélio, ele precisa compartilhar um elétron com outro elemento, ou seja, fazer uma ligação química. Por isso que o hidrogênio é monovalente. No caso do carbono, o carbono tem 4 elétrons e o gás nobre mais próximo é o neônio, que tem 8 elétrons. Então, para o carbono conseguir chegar à configuração do neônio, ele precisa fazer 4 ligações para ficar com 8 elétrons, por isso que ele é tetravalente. O nitrogênio, que tem 5 elétrons, precisa de 3 elétrons para chegar a 8, então ele vai fazer 3 ligações, trivalente. O oxigênio, que já tem 6 elétrons, vai precisar somente de 2, então vai fazer 2 ligações, ele é divalente. E os halogênios, que tem 7 elétrons, precisam de apenas 1, então ele é monovalente. Isso aqui já vai dar uma indicação muito boa para ter uma ideia de quantas ligações cada elemento vai fazer. Além disso, nós temos que ver que tipo de ligações cada elemento faz, se vai ser iônica ou covalente. No caso da ligação iônica, nós temos transferência de elétrons
e ela é feita entre elementos com eletronegatividade muito diferente, e a ligação covalente é por compartilhamento de elétrons e é feita entre elementos com eletronegatividade mais próxima. No caso do nosso exemplo, todas essas ligações são ligações covalentes entre o carbono e hidrogênio, carbono oxigênio e oxigênio e hidrogênio. Utilizando essa fórmula, nós vamos fazer esses 7 passos para chegar à estrutura de Lewis dessa molécula. Inicialmente, nós vamos estabelecer a configuração do gás nobre, ou seja, nós vamos calcular o número de elétrons necessário para esta fórmula chegar até a configuração do gás nobre mais próximo. No caso do carbono e do oxigênio, eles têm que chegar à configuração do neônio, que tem 8 elétrons. No caso do hidrogênio, é a configuração do hélio. Fazendo esse cálculo, nós chegamos a um número teórico de 24 elétrons totais. Porém, nós temos agora que estabelecer a configuração de valência, ou seja, quantos elétrons realmente existem para cada elemento. Utilizando a família de cada elemento, nós vamos ter que o carbono é da família 4A e tem somente um carbono, então eu multiplico 1 vezes 4. Hidrogênio é da família 1A, 1 vezes 4, e oxigênio da família 6A, 6 vezes 1. Então aqui, fazendo esse cálculo, eu chego a 14 elétrons, ou seja, existem 14 elétrons de valência para esta fórmula, mas para eu chegar à configuração do gás nobre, eu vou precisar de 24 elétrons. Então eu venho no terceiro passo, que é estabelecer o número de elétrons ligantes, para eu conseguir chegar à configuração do gás nobre. Como é que eu faço isso? Eu pego o número de elétrons teórico e subtraio do número de elétrons de valência, e obtenho que 10 elétrons que estão nessa fórmula precisam ser compartilhados para eu chegar ao número de elétrons da configuração do gás nobre. Mas estes elétrons vão estar ligados, ou seja, eu preciso estabelecer agora o número de ligações químicas covalentes. Eu faço isso dividindo 10 por 2 e obtenho este valor, que é de 5 ligações químicas covalentes. Então eu já sei que, além de 14 elétrons, existem 5 ligações químicas covalentes para fazer a estrutura de Lewis. O próximo passo é estabelecer o número de elétrons não ligantes, ou seja, existem 10 elétrons que estão sendo utilizados nas ligações, mas eu ainda tenho elétrons que não estão sendo utilizados. Eu vou calcular isso subtraindo o número de elétrons de valência pelo número de elétrons ligantes. Então, eu obtenho 4 elétrons não ligantes. Agora, eu tenho que propor uma estrutura a partir de um átomo central. Então, eu vou escolher o carbono como átomo central, porque o carbono é aquele que faz mais ligações. Coloco o carbono e ligo os hidrogênios, o oxigênio e o outro hidrogênio, porque lembrem que eu tenho que fazer 5 ligações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Agora, eu tenho que ver se os octetos estão completos. Para os hidrogênios, eu tenho que ter apenas 2 elétrons. Então, vejam que os hidrogênios já têm os 2 elétrons necessários. Vamos ver agora o carbono. O carbono tem 2, 4, 6 e 8, ou seja, cada ligação está contribuindo com 2 elétrons e ele já tem 8 elétrons. E o oxigênio? O oxigênio, por enquanto, só tem 4 elétrons, 2, 4 elétrons. Mas vamos lembrar que ainda tem esses 4 elétrons que são não ligantes. Então, esses 4 elétrons eu distribuo no oxigênio, fazendo com que agora ele tenha 8 elétrons. Olha, 2, 4, 6 e 8. Assim, eu fiz a estrutura de Lewis, seguindo todos esses passos.
Vamos ver agora a estrutura de Lewis de um ânion. Então, para fazer isso, eu vou usar o íon bisulfito. Vou fazer da mesma forma. Primeiro, eu faço o cálculo da configuração de elétrons do gás nobre. 2 oxigênios, que eu multiplico por 8, e para o enxofre, eu multiplico por 8 também. Então, eu obtenho 24 elétrons no total, que é o valor teórico. Vou estabelecer agora a configuração de valência. Lembrar que tanto o enxofre quanto o oxigênio são da família 6A. Fazendo esse cálculo, eu tenho 6 vezes 2, 12, mais 6, 18. Porém, agora, como eu tenho um ânion e o ânion tem uma carga negativa de 2-, eu tenho que considerar que aqui existem 2 elétrons a mais, por isso que existe essa carga negativa. Por isso que eu tenho que somar 2 elétrons, ou seja, a carga do íon. Então vejam aqui, se for ânion, a gente soma a carga. Se for um cátion, a gente subtrai a carga. No caso do ânion, eu vou somar o número 2, porque é a carga do íon. Então aqui eu tenho que ao todo existem 20 elétrons de valência neste ânion. Depois disso, nós vamos estabelecer o número de elétrons ligantes. Então, como nós fazemos? Pegamos 24 menos o 20 e temos que existem 4 elétrons ligantes. Para eu saber o número de ligações, eu divido por 2. Então, isso significa que eu tenho 2 ligações químicas covalentes. Agora eu vou calcular o número de elétrons não ligantes. Então, eu pego o número de elétrons de valência total menos o número de elétrons ligantes, que me dá 16 elétrons. Aí, então, eu vou propor a estrutura a partir de um átomo central. Vejam que nós temos enxofre e oxigênio. Para nós escolhermos qual será o átomo central, eu considero o elemento de maior volume, que no caso é o enxofre. Colocando o enxofre no centro, nós temos os oxigênios fazendo cada um uma ligação, porque vejam aqui, nós tínhamos calculado que são 2 ligações químicas covalentes. Agora, eu tenho que completar o octeto destes elementos. Para fazer isso, eu vou distribuir esses elétrons não ligantes. Então, vejam que o enxofre, colocando 2 pares de elétrons, eu completo o octeto dele. Então, 2, 4, 6 e 8. Para os oxigênios, eu também vou distribuir de forma que cada oxigênio fique com 8 elétrons. 2, 4, 6 e 8. Fazendo isso, nós temos um número total de elétrons não ligantes. Vejam que são 16 elétrons, ou seja, 8 pares de elétrons não ligantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Além dos 2 pares de elétrons ligantes. Então, ao todo, eu terei os 20 elétrons de valência. Mas vejam o seguinte, aqui nós temos os oxigênios fazendo apenas uma ligação. Apesar deles terem 8 elétrons, ou seja, estarem com o octeto completo, eles estão fazendo apenas uma ligação. Isso gera uma carga formal. Para calcular a carga formal, nós devemos considerar que esses elétrons da ligação, cada um pertence a um dos elementos. Então, eu separo os elétrons da ligação dessa forma. E eu considero, então, estes elétrons somente do oxigênio, estes do enxofre e estes do outro oxigênio. Agora eu faço um cálculo utilizando a família de cada elemento menos o número de elétrons que eles têm na estrutura. Então eu vejo, no caso do enxofre, a família do enxofre é 6A, então aqui é 6, menos 6 elétrons. Olha, 2, 3, 4, 5, 6.
ele está com 6 elétrons, então 6 menos 6 igual a 0. No caso do oxigênio, ele também é da família 6A, mas vejam que ele tem 7 elétrons, 2, 4, 6, 7. Então 6 menos 7 igual a menos 1, o que demonstra que cada oxigênio tem uma carga menos 1. Então a estrutura de Lewis completa vai ser a estrutura que mostra elétrons ligantes, elétrons não ligantes e a carga deste ânion, que vejam que o ânion tem uma carga 2- e as cargas estão nos oxigênios. Cada oxigênio tem uma carga menos 1. Quando nós vamos fazer a estrutura de Lewis de um cátion, nós vamos aqui utilizar este exemplo do íon nitrônio. Vamos seguir o mesmo caminho. Primeiro, o cálculo da configuração do gás nobre, utilizando nitrogênio vezes 8, 2 oxigênios vezes 8, nós temos 24 elétrons no total. Depois eu faço o cálculo da configuração de valência desse cátion. Na configuração de valência, então, eu considero nitrogênio, família 5A, oxigênio, família 6A. Então, um nitrogênio, 2 oxigênios. Fazendo esse cálculo, eu vou obter o valor 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Mas eu tenho que considerar que isso aqui é um cátion, tem uma carga mais 1. Então, por isso que eu tenho que subtrair de 1. Que vejam, se for um cátion, nós subtraímos a carga. Como a carga aqui é menos 1, eu vou subtrair deste valor 1, que dá ao todo 16 elétrons de valência. Agora, o próximo passo é estabelecer o número de elétrons ligantes, que eu faço da mesma forma. 24 menos 16 igual a 8 elétrons ligantes. Dividindo por 2, eu descubro que são 4 ligações covalentes. Para saber o número de elétrons não ligantes, eu subtraio o 16 menos o 8 igual a 8 elétrons não ligantes. Agora eu vou escolher um átomo central, no caso vai ser o nitrogênio, porque o nitrogênio ele faz mais ligações do que o oxigênio. Então ele é mais adequado para ficar no centro desse cátion. Colocando o nitrogênio, os 2 oxigênios ligados a ele e as 4 ligações. Então, aqui eu tenho 4 ligações covalentes. Agora eu tenho que distribuir os elétrons não ligantes de forma a completar o octeto, ou seja, eu tenho que ter 8 elétrons para cada um desses átomos. O nitrogênio já tem 8 elétrons, olha, 2, 4, 6 e 8. Para os oxigênios, eu preciso colocar estes 8 elétrons não ligantes. Então, vejam, 2, 4, 6 e 8. Então, completei o octeto desse oxigênio. 2, 4, 6 e 8. Completei o octeto desse oxigênio, distribuindo esses 8 elétrons. 2, 4, 6 e 8. Então, agora eu tenho os octetos todos completos. Mas vejam que o nitrogênio ele está fazendo 4 ligações. Isso gera nele uma carga formal. Para a gente fazer o cálculo da carga formal, eu faço uma separação dos elétrons ligantes desta forma. Então, agora eu considero estes elétrons como do oxigênio, estes do nitrogênio e estes do outro oxigênio. Assim, eu vou fazer o cálculo da carga formal, utilizando, então, para o nitrogênio, o valor 5, que é a família do nitrogênio, menos o número de elétrons que ele tem aqui. Olha, 1, 2, 3, 4. Ele só tem 4 elétrons, que são dele. Então, 5 menos 4 igual a mais 1. No caso dos oxigênios, eu uso 6, porque é a família 6A, menos 6, 2, 4, 6. Então, 6 menos 6 igual a 0. O que mostra para mim
que na estrutura de Lewis completa eu tenho que colocar uma carga mais 1 no nitrogênio, ou seja, a carga do íon nitrônio ela está no nitrogênio e não nos oxigênios. Aqui eu tenho um resumo das cargas formais nas famílias de 3A a 7A. Na família 3A eu tenho boro, ele vai ter uma carga 0 quando ele faz 3 ligações. Se ele fizer 4 ligações, ele já vai ter uma carga negativa, menos 1. No caso do carbono, ele fazendo 3 ligações com uma carga positiva, sem um par de elétrons, ou seja, aqui ele está com 6 elétrons apenas. Quando ele faz 4 ligações, ele é neutro. E se ele estiver com 3 ligações e um par de elétrons, ele vai ter uma carga menos 1. O nitrogênio ele pode estar fazendo 4 ligações e ele fica com uma carga positiva. Ele pode fazer 3 ligações com um par de elétrons e a carga é 0, ou então 2 ligações com 2 pares de elétrons, a carga será menos 1. Oxigênio também pode fazer 3 ligações com um par de elétrons com uma carga positiva. 2 ligações e 2 pares, ele tem uma carga 0. E essa situação onde ele faz uma ligação e 3 pares de elétrons, ele tem uma carga menos 1. Ele pode fazer no máximo 3 ligações. Uma situação como essa não existe, porque aqui eu teria uma carga 2+, e o oxigênio é muito eletronegativo para ter uma carga duplamente positiva. Temos também que os halogênios ou fazem essas 2 ligações ficando com uma carga positiva, ou uma ligação apenas e 3 pares de elétrons e carga 0, ou nenhuma ligação, mais 4 pares de elétrons e uma carga negativa. Uma coisa importante aqui é observar que nesta situação eles têm 8 elétrons. Aqui também todos eles estão com 8 elétrons e aqui também 8 elétrons. Eu tenho várias situações onde saem daquela valência que a gente costuma ver, que é no caso nitrogênio com 4 ligações, oxigênio com 3 ligações, halogênio com 2 ligações, mas neste caso vejam que todos eles estão com octeto completo. Aqui também eles têm o octeto completo, e isso é muito importante.